Boa noite, amados irmãos, amadas irmãs, amigos, amigas, alunos, alunas, ex-alunos, ex-alunas, os meus familiares. Estamos nós aqui para a gente continuar a nossa leitura da Palavra de Deus, a Bíblia. Sempre dizendo a vocês, encorajando a todos que não são inscritos aí a se inscreverem, por favor, e quem já é inscrito nos ajuda a divulgar. Vamos levar essa palavra ao máximo de pessoas possíveis. Tudo bem? Vamos aí ler Isaías 9 e 10. Graças a Deus, porque estamos caminhando aqui. Mas para a terra que estava aflita não continuará a obscuridade. Deus, nos primeiros tempos, tornou desprezível a terra de Zebulon e a terra de Naftali. Mas nos últimos tornará glorioso o caminho do mar, além do Jordão, Galiléia dos gentios. O povo que andava em trevas viu grande luz, e aos que viviam na região da sombra da morte, resplandeceu-lhes a luz. Tens multiplicado este povo, a alegria lhe aumentaste, alegram-se eles diante de ti, como se alegram na ceifa e como exultam quando repartem os despojos. Porque tu quebraste o jugo que pesava sobre eles, a vara que lhes feria os ombros e o cetro do seu opressor, como no dia dos midianitas. Porque toda bota com que anda o guerreiro no tumulto da batalha e toda veste revolvida em sangue serão queimadas, servirão de pasto ao fogo. Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu, o governo está sobre os seus ombros e o seu nome será Maravilhoso, Conselheiro, Deus Forte, Pai da Eternidade, Príncipe da Paz, para que se aumente o seu governo e venha a paz sem fim sobre o trono de Davi e sobre o seu reino, para o estabelecer e o firmar mediante o juízo e a justiça, desde agora e para sempre. O zelo do Senhor dos Exércitos fará isso. O Senhor enviou uma palavra contra Jacó e ela caiu em Israel. Todo o povo saberá, Efraim e os moradores de Samaria, que em soberba e altivez de coração dizem: os tijolos ruíram por terra, mas tornaremos a edificar com pedras lavradas. Cortaram-se os sicômoros, mas por cedros os substituiremos. Portanto, o Senhor suscita contra ele os adversários de Rezim e instiga os inimigos. Do Oriente vêm os Círios, do Ocidente os filisteus, e devoram a Israel à boca escancarada. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Todavia, este povo não se voltou para quem o fere, nem busca o Senhor dos Exércitos. Pelo que o Senhor corta de Israel a cabeça e a cauda, a palma e o junco, no mesmo dia. O ancião, o homem de respeito, é a cabeça. O profeta que ensina mentira é a cauda, porque os guias deste povo são enganadores, e os que por eles são dirigidos são devorados, pelo que o Senhor não se regozija com os jovens dele, e não se compadece dos seus órfãos e das suas viúvas, porque todos eles são ímpios e malfazejos, e toda boca profere doidices. Com tudo isso não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida, porque a maldade lavra como um fogo. Ela devora os espinheiros e os abrolhos, acende as brenhas do bosque, e estas sobem em espessas nuvens de fumaça. Por causa da ira do Senhor dos Exércitos, a terra está abrasada, e o povo é pasto do fogo. Ninguém poupa seu irmão. Abocanha à direita e ainda tem fome, devora à esquerda e não se farta, cada um come a carne do seu próximo. Manassés ataca Efraim, e Efraim ataca Manassés, e ambos juntos atacam a Judá. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ai dos que decretam leis injustas, dos que escrevem leis de opressão, para negarem justiça aos pobres, para arrebatarem o direito aos aflitos do meu povo, a fim de despojarem as viúvas e roubarem os órfãos. Mas que fareis vós outros no dia do castigo, na calamidade que vem de longe? A quem recorrereis para obter o socorro, e onde deixareis a vossa glória? Nada mais vos resta fazer, senão dobrar-vos entre os prisioneiros e cair entre os mortos. Com tudo isto, não se aparta a sua ira, e a mão dele continua ainda estendida. Ai da Síria, cetro da minha ira, a vara em sua mão é um instrumento do meu furor. Envio-a contra uma nação ímpia, e contra o povo da minha indignação lhe dou ordens, para que dele roube a presa
ele tome o despojo e o ponha para ser pisado aos pés como a lama das ruas. Ela, porém, assim não pensa, o seu coração não entende assim, antes intenta consigo mesma destruir e desarraigar não poucas nações, porque diz: não são meus príncipes todos eles reis? Não é Cauno como Carquemes? Não é Ramate como Arpade e Samaria como Damasco? O meu poder atingiu os reinos dos ídolos, ainda que as suas imagens de escultura eram melhores do que as de Jerusalém e do que as de Samaria. Porventura, como fiz a Samaria e aos seus ídolos, não faria igualmente a Jerusalém e aos seus ídolos? Por isso acontecerá que, havendo o Senhor acabado toda a sua obra, no Monte Sião e em Jerusalém, então castigará a arrogância do coração do rei da Síria e a desmedida altivez dos seus olhos, porquanto o rei disse: com o poder da minha mão fiz isto, e com a minha sabedoria, porque sou inteligente, removi os limites dos povos e roubei os seus tesouros, e como valente abati os que se assentavam em tronos. Meti a mão nas riquezas dos povos, como a um ninho e como se ajuntam os ovos abandonados. Assim eu ajuntei toda a terra, e não houve quem movesse a asa, ou abrisse a boca, ou piasse. Porventura, gloriar-se-á o machado contra o que corta com ele? Ou presumirá a serra contra o que a maneja? Seria isso como se a vara brandisse os que a levantam, ou o bastão levantasse a quem não é pau? Pelo que o Senhor dos exércitos, enviará tísica contra os seus homens, todos gordos, e debaixo da sua glória acenderá uma queima, como a queima de fogo, porque a luz de Israel virá a ser como fogo, e o seu santo como labareda, que abrase e consuma os espinheiros e os abrolhos da Assíria num só dia. Também consumirá a glória da sua floresta e do seu campo fértil, desde a alma até o corpo, e será como quando um doente se definha. O resto das árvores da sua floresta será tão pouco que um menino saberá escrever o número delas. Acontecerá naquele dia que os restantes de Israel e os da casa de Jacó, que se tiverem salvado, nunca mais se estribarão naquele que os feriu, mas com efeito se estribarão no Senhor, o Santo de Israel. Os restantes se converterão ao Deus forte, sim, os restantes de Jacó, porque ainda que o teu povo, ó Israel, seja como a areia do mar, o restante se converterá. Destruição será determinada, transbordante de justiça, porque uma destruição e essa já determinada, o Senhor dos exércitos, a executará no meio de toda esta terra. Pelo que assim diz o Senhor dos exércitos: povo meu, que habitas em Sião, não temas a Síria, quando te ferir com a vara e contra ti levantar o seu bastão, à maneira dos egípcios, porque daqui a bem pouco se cumprirá a minha indignação e a minha ira para a consumir, porque o Senhor dos exércitos suscitará contra ela um flagelo, como a matança de Midian, junto à penha de Horebe. A sua vara estará sobre o mar, e ele a levantará como fez no Egito. Acontecerá naquele dia que o peso será tirado do seu ombro e o seu jugo do teu pescoço. Jugo que será despedaçado por causa da gordura. A Síria vem a Aiate, passa por Migron, e em Micmas larga a sua bagagem. Passa o desfiladeiro, aloja-se em Geba, Jarramá treme, Gibeá de Saul foge. Ergue com estrídulo a voz, ó filha de Galim, ouve, ó Laís, ó pobre Anatote. Madmena se dispersa, os moradores de Gebim, fogem para salvar-se. Nesse mesmo dia, a Assíria parará em Nobe, agitará o punho no monte da filha de Sião, o outeiro de Jerusalém. Mas eis que o Senhor dos exércitos, cortará os ramos com violência, as árvores de alto porte serão derribadas e as altivas serão abatidas. Cortará com ferro as brenhas da floresta e o Líbano cairá pela mão de um poderoso. Amém? Louvado seja o Senhor.